8 de agosto. As crianças estão bem ao descobrir, num estilo bem dramático, que já estou bastante avançada nessa coisa toda de gravidez. Não tive sintomas mais óbvios. Só para esclarecer, minha professora de biologia não era tão ruim assim. Sou subitamente atirada no admirável mundo novo da maternidade. Lego Man e eu estamos muito felizes e aliviados com o fato de termos, enfim, conseguido e gratos por isso estar acontecendo. Mas também estamos aterrorizados. As conversas lá em casa começam a ser do tipo: nós vamos ter um bebê. Tem uma criatura viva crescendo dentro de mim. Como no Alien. E nós estamos num país onde ainda não sabemos nem falar a língua. E vou ter que expelir uma melancia em aproximadamente 5 meses. Eu vou ter que expelir uma melancia. Ou vão fazer algo assustador comigo usando facas. Facas. Lego Man, agora eu nunca mais vou ser um astronauta. Ou James Bond. Eu, momentaneamente distraída das minhas próprias aflições. Mas você tentou mesmo ser astronauta ou agente secreto? Lego Man, bem, não. Mas era bom saber que essas opções existiam. Quero ser solidária, quero mesmo. Mas não consigo deixar de suspeitar que não foi só a paternidade iminente que privou a NASA e o M-16 dos serviços do meu marido. Agora noto coisinhas rosadas e agitadas onde quer que eu vá e começo a ver os carrinhos de bebê costumeiramente deixados do lado de fora de cafés e restaurantes na Dinamarca sob um prisma inteiramente novo. Os dinamarqueses simplesmente deixam seus bebês na rua. Sozinhos? Pergunta Lego Man, sem conseguir acreditar, acabando de se dar conta desse fenômeno. Você consegue imaginar isso acontecendo na Inglaterra? Ou, melhor, em qualquer outro lugar do mundo? Repito a história que mãe americana me contou sobre a mãe dinamarquesa que deixou o bebê do lado de fora de um restaurante em Nova York enquanto comia e foi imediatamente presa por negligência e abandono de menor. Meu Deus! Isso mesmo. Bom saber, é a resposta dele. A ideia de correr um risco desses com o seu próprio bebê parece bizarra, mas os dinamarqueses não pensam assim. Nós confiamos uns nos outros, diz Helena C., que, embora esteja alegre por mim, ficou um tanto aborrecida porque a amiga com quem ela toma vinho nos sábados à noite, de 15 em 15 dias, vai estar fora de combate por algum tempo. É como se nos preparássemos sempre para um desfecho positivo. Pensamos vamos deixar os bebês do lado de fora, dormindo em seus carrinhos e tomando ar fresco, o que é bom para seus pulmões em vez de imaginar o pior e pensar, se eu virar de costas por um segundo, o meu bebê pode ser roubado. Além disso, as pessoas não roubam bebês na Dinamarca. A famosa confiança dinamarquesa no sistema, de novo, penso. Nunca acontece nada de ruim na Dinamarca. Mas como Helena C. e os outros dinamarqueses acreditam que seus compatriotas são, de forma geral, pessoas boas, iguais a eles e dignos de confiança, eles se sentem seguros e se comportam como se vivessem num mundo sem perigos. Isso os deixa felizes e mais inclinados a agir pensando na comunidade como um todo. E então sua confiança é recompensada. E assim por diante, até se tornar uma profecia autorrealizável. Não existe outro lugar no mundo onde eu desejaria ser mãe, me diz ela, e não gostaria de criar minha família em nenhum outro lugar. Esta é uma afirmação de peso. Mas, na terra da Lego e de Hans Christian Andersen, as crianças parecem estar realmente no centro de tudo. Aqui tudo gira em torno da família, diz mãe americana quando acaba de me dar os parabéns, e pergunto ela sobre sua experiência de criar filhos na Dinamarca. É o melhor país do mundo para se ter filhos, afirma ela. Foi tudo pensado para isso aqui, o que significa que as crianças dinamarquesas realmente são felizes. Para provar o que está dizendo, ela me leva junto quando vai à creche na semana seguinte pegar seus 2 filhos pequenos para que eu veja por mim mesma. Para você ir se acostumando, me diz ela. Além disso, você tem que fazer inscrição numa creche praticamente assim que o bebê nascer, então você pode dar uma olhada e ver se quer mandar seu bebezinho para lá, diz, apontando para minha barriga proeminente. Puxo minha blusa para baixo,
constrangida, para desviar a atenção daquele caroço. Já sentindo um amor imenso pelo meu filho que ainda vai nascer, a ideia de entregá-lo a outra pessoa me parece estranha. Mas os dinamarqueses passam a maior parte da infância aos cuidados de pessoas que não seus pais. Todo bebê nascido na Dinamarca tem um lugar garantido na creche desde os 6 meses até o momento de ir para a escola, aos 6 anos. O Vuggestue, ou creche, recebe crianças até os 3 anos para serem cuidadas por pedagoger, ou educadores sociais, que precisam ter completado uma formação específica de no mínimo 3 anos. Existe também a opção de mandar as crianças com menos de 3 anos para uma dagplege, uma babá ou cuidadora que não precisa ser qualificada e pode tomar conta de até 5 crianças em sua própria casa. Grupos de crianças e suas babás são uma presença familiar em parques e áreas de recreação, e as crianças são amontoadas em carrinhos de bebê com 4 lugares e levadas de volta para casa ou então colocadas dentro de um carrinho de madeira que é puxado por uma bicicleta. As mães dinamarquesas costumam se afeiçoar tanto às dagplege dos seus filhos que sei de algumas mulheres que programam a concepção de futuros bebês de modo a coincidir com a disponibilidade de suas babás favoritas. Dos 3 aos 6 anos, as crianças vão para o Breaven, ou jardim de infância, onde uma equipe especializada as prepara para a escola das crianças grandes. Os dinamarqueses pagam entre 2.200 e 3.500 coroas, cerca de 400-635 dólares, por mês por crianças de menos de 2 anos e recebem em troca 45 horas de ajuda por semana. Os preços variam ligeiramente dependendo da comune, ou do município, onde você mora e se o almoço está incluído. Existe ainda a opção de deixar as crianças na creche por 25 horas por semana, o que custa ainda menos. A partir dos 3 anos, o preço cai, para 1.730 coroas, cerca de 315 dólares para 45 horas por semana onde eu moro. Isso porque diminui a necessidade de cuidados individuais, e como mãe americana me diz, eles já não precisam de tantas trocas de fraldas nessa altura, e dá para economizar algumas coroas. Pelo menos, é o que se espera. Como já tinha ouvido histórias de terror de amigos na Inglaterra que tiveram que hipotecar suas casas ou vender órgãos vitais para pagar a creche dos filhos, achei os preços na Dinamarca surpreendentemente viáveis. Mas fico sabendo que é porque o Estado arca com 75% do custo. No momento em que escrevo, se sua renda anual for abaixo de 470.400 coroas, aproximadamente 92.000 dólares, você terá uma redução maior, e se você ganhar menos de 151.501 coroas por ano, cerca de 29.000 dólares, a creche é de graça. Há também um desconto para irmãos, então se você tiver mais de um filho, irá pagar o valor integral para a opção mais cara e metade do preço para os outros. Um pouco como aquelas ofertas do supermercado, leve 3 e pague 2. Pego meus filhos entre 3 e 5 da tarde, e eles já estão bem acostumados, me diz mãe americana enquanto, na segunda-feira seguinte, nos dirigimos à combinação de Vuggestue e Breaven que os filhos dela frequentam. E como a maioria das pessoas com emprego fixo, e ela me lança um olhar significativo, sabendo que as pessoas implicam comigo porque trabalho como freelancer na Dinamarca, trabalha de 8 às 16, isso funciona muito bem. Nós viramos uma esquina e ouço a creche antes de vê-la. Ah, Lilian! O barulho constante da algazarra das crianças vem de uma casa elegante, pintada de creme, logo adiante. Alguns homens saem da casa, empurrando carrinhos de bebê ou segurando mãozinhas grudentas. Muitos pais pegam os filhos na creche? É claro, aqui é a Dinamarca. São 4 da tarde. De uma segunda-feira. Isso seria impossível em Londres, a não ser em alguns poucos bairros elegantes de profissionais liberais mais ao norte da cidade. Nós abrimos os portões de metal do jardim da creche e uma dúzia de cabecinhas louras aparece para nos receber, com os rostos rosados e cobertos por uma mistura de protetor solar, terra e areia, todos rindo loucamente. Olho em volta para o cenário dos Teletubbies diante de nós, com balanços, escorrega, caixas de areia e brinquedos por toda parte.
Crianças de aparência quase selvagem correm pelo gramado, desviando das crianças menores que estão sentadas em círculo na sombra de uma árvore com um dos poucos adultos que consigo ver. Mãe americana digita um código no monitor preso na parede para registrar a saída dos filhos antes de irmos procurar por eles. Aqui ficam as cozinhas, onde se prepara comida orgânica fresca todos os dias, me diz ela no nosso monitor. Tem também uma sala só para o kit de roupas variadas que temos que mandar para a escola por causa desse clima doido aqui, esclarece ela. E fico sabendo que o kit inclui uma capa de chuva, uma roupa quente, normalmente calça e jaqueta forradas, um chapéu de sol, botas de chuva, capacete de bicicleta, coletes que refletem a luz e uma muda completa de roupa, para o caso de emergência relativa a necessidades fisiológicas, complementa. Mas isso é só no verão. No inverno, você precisa de roupa de neve, botas de neve, chapéus, capuzes e luvas de lã também. Mais roupas especiais? Lego Man vai ficar radiante com isso. E aqui, mãe americana abre uma porta que dá para um anexo de madeira, fica a sala da soneca. Espio lá para dentro e vejo fileiras de bercinhos tipo carrinhos de bebê dos anos 1930, cada um com uma escadinha para ajudar as crianças que já sabem andar, ou mais pesadinhas, a subir neles. Uau! Retro, murmuro. É, e veja só isso, e ela coloca uma grade de madeira na entrada do bercinhos. São grades para os que já andam. Para eles não fugirem quando deveriam estar dormindo. A coisa toda parece meio primitiva. As crianças não se importam de ficar atrás das grades? Pergunto. Mãe americana dá de ombros, funciona. Eles dormem maravilhosamente bem aqui. Como os dois filhos dela não estavam dentro da casa, tornamos a sair para o jardim e finalmente localizarmos a garotinha de mãe americana em cima de uma árvore, supervisionada, claro. Enquanto o filho mais velho está ocupado atirando um aviãozinho de papel no telhado do bicicletário. O desafio seguinte são os sapatos. Depois de encontrar 3 na caixa de areia e um debaixo de uma macieira, agora imagino que estejamos prontas para ir embora. Só mais um pouquinho de paciência, mãe americana me faz parar e grita para os filhos, esvaziar. E as 2 crianças obedecem e sacodem os sapatos e viram os bolsos do avesso. E um monte de areia cai formando pequenas pirâmides em volta deles. Se não fizermos isso aqui, encontro muita areia por toda a casa. Mas assim mesmo tiro uma pá de areia quase todo dia, me diz ela. As creches e jardins de infância na Dinamarca, concluo, são provavelmente a coisa mais divertida possível de se ter sem estimulantes artificiais envolvidos. É como o Senhor das Moscas, mas com final feliz. Ela coloca a menininha no carrinho. Vamos até o portão de metal que separa o paraíso da diversão do resto do mundo. Pergunto ao menino o que ele fez hoje na escola, esperando uma resposta do tipo cortamos e colamos papel ou pintamos o nosso rosto. O que eu não estou esperando é fomos comprar um trator. Olho para ele espantada e depois me viro para a mãe, imaginando que aquilo seja uma fantasia. Ele foi comprar um trator? Fui sim. Continua o menino, com naturalidade. Tem uma menina na minha turma que ama tratores, então a turma toda foi até a loja para dar uma olhada. Ele está de gozação comigo? Pergunto à mãe americana. Será que crianças de 5 anos são capazes de tirar onda? Não, deve ser verdade. Tem uma menina na turma dele que gosta mesmo de tratores, e são só 2 quilômetros até a loja mais próxima. Adoro morar num lugar onde existe uma loja de tratores. Acho que, com sinceridade, nunca pensei antes de onde vêm os veículos das fazendas. E também adoro estar num país onde a escola faça um passeio tão singular desses, inspirado por uma criança. E a turma inteira foi? Sem que os pais soubessem. Mãe americana faz um gesto com a mão. Nós assinamos um papel quando as crianças entraram na creche, dizendo que os professores podem levá-las para passear, de modo que elas saem um bocado. Não é como nos Estados Unidos. Aqui eles não precisam de autorizações nem de seguro de vida nem de avaliações de risco para que as crianças saiam da escola.
Ela me conta que há passeios diários, e as crianças devem se vestir sozinhas, escolhendo as roupas apropriadas para ir a um determinado lugar. Outro dia eles chegaram em casa contando que tinham passado a manhã inteira vendo onde está a água na cidade, nas nuvens, nas poças e bueiros, e nas fontes, a do cavalo pornô? É, a fonte do cavalo pornô, e depois nas torneiras da própria escola. É legal eles fazerem as crianças pequenas pensarem sobre de onde vem a água. Eles os levaram também ao mercado para ensiná-los a se comportar numa loja. Muito do que normalmente são os pais que devem ensinar aos filhos, como lavar as mãos, se comportar fazendo compras e até mesmo andar de bicicleta com segurança, a creche e o jardim de infância ensinam às crianças. Muitas creches e jardins de infância fazem mais do que sua obrigação. Na Jutlândia, muitas vão à casa das crianças que estão fazendo aniversário para uma hora de bolo e caos. Um dos pais volta para casa no horário do almoço com algum tipo de comida, depois a professora chega com a turma e as crianças fazem o diabo durante 50 minutos, e depois voltam para a escola. Não há nenhuma competição para saber que pais contrataram o melhor animador para a festa ou deram os melhores brindes, e não há interferência no tempo destinado à família à noite e nos fins de semana. É apenas um aniversário tipo um ataque ninja relâmpago. Soube que a equipe de um jardim de infância em Funen está tão atenta às necessidades dos pais que oferece a eles um tempo para o casal, tomando conta das crianças além do horário de trabalho, para permitir que mamães e papais possam sair para namorar. Imagino o quanto tudo precisa ser organizado para que as coisas funcionem, mas mãe americana me diz que não é tanto uma questão de organização do dia, mas sim de ritmo. Eles chegam, fazem um pouco de ginástica ou dança, tiram uma soneca, comem alguma coisa, depois saem para passear. As crianças sabem o que vão fazer, mas durante a maior parte do dia elas estão livres para brincar. Parece maravilhoso. Eu talvez tenha que repensar meu plano de voltar como uma águia dourada na próxima encarnação. É melhor voltar como uma criança dinamarquesa. O começo da vida para os dinamarqueses parece ser ridiculamente feliz, e aí é só seguir em frente. Começo a me perguntar se a vida da criança dinamarquesa não estabelece, talvez, um modelo para todas as interações futuras, para uma vida de satisfação e bem-estar. Será que encontrei o segredo da felicidade dinamarquesa? Será que é simplesmente assim que se fazem dinamarqueses felizes, desde o começo? É claro que há muitas brigas, porque os professores tendem a não interferir muito. Mãe americana interrompe meus pensamentos e estoura a bolha de bem-aventurança em que eu estava. Ah! É, claro, há manchas roxas e arranhões, continua ela, mas as crianças geralmente ficam bem no fim. E elas sempre querem voltar no dia seguinte. Coloco a mão na barriga protetoramente. Isso não assusta você? Saber que suas crianças podem estar brigando na escola? Pergunto, examinando os dois disfarçadamente, atrás de machucados, e sentindo uma onda de alívio quando vejo que suas peles macias e perfeitas estão intactas, embora cheias de areia. Me assustou um pouco, no começo. Mas as crianças têm muita liberdade na Dinamarca. E acho que isso tem muito valor a longo prazo. Numerosos estudos já mostraram que crianças criadas na Inglaterra e nos Estados Unidos hoje estão deixando de usufruir da diversão de ser criança porque são monitoradas o tempo todo e superprotegidas de tudo, de terra e poeira, de joelhos ralados, e ficam presas dentro de casa com seus iPads. Mas para as crianças que moram na Dinamarca, existe um modelo de educação que é mais para uma grande aventura. E as crianças que conheci até agora parecem ganhar muito com isso. É claro que o sistema tem seus críticos. Isso não é liberdade, é indolência, me diz uma mãe dinamarquesa de 3. A equipe da creche do meu filho fica sentada tomando café enquanto as crianças fazem o diabo. Uma outra estrangeira me diz que mães que não trabalham fora são desprezadas na Dinamarca, todos esperam que o pai e a mãe voltem a trabalhar aqui. E parece que o fato de eu ter parado de trabalhar me torna uma pessoa menor. Converso com o máximo possível de dinamarqueses e todos eles expressam o mesmo sentimento. Mas por que você iria querer ficar em casa?
Por que não iria querer que seus filhos tivessem outras crianças com quem brincar? A maioria acredita verdadeiramente que mandar crianças de menos de 3 anos para a creche e o jardim de infância é fazer um favor a elas, permitindo que se socializem cedo. Ninguém consegue entender por que uma mulher não iria gostar de voltar ao trabalho, para um emprego de que ela provavelmente gosta e que paga um salário decente. A tarefa da mãe que fica em casa foi, de fato, assumida pelo Estado. Helena C. chega até a dizer que acha que as crianças dinamarquesas são melhores em termos de socialização do que as inglesas, porque elas aprendem mais cedo a lidar com seus pares. Mas e quanto à teoria do apego? Contraponho, bancando a Oprah. As crianças dinamarquesas não crescem inseguras ou com problemas porque se sentem abandonadas ou algo assim. Segundo o psicólogo britânico John Bowlby, a diferença entre adultos seguros e inseguros é determinada pelo tipo de cuidado que ele recebe entre os 6 meses e os 3 anos. Não ter suas necessidades atendidas no início da vida por seu cuidador principal, geralmente a mãe, resulta em adultos carentes e inseguros que temem ser abandonados. Interessante, diz Helena C. quando falo sobre isso com ela, mas a Dinamarca inteira foi criada assim e nós parecemos estar bem, não é? Ou você acha que somos todos inseguros? Ela tem razão. Encontre um artigo de Charlotte Slum, especialista nos desafios da criação de filhos e mãe de 7. É isso mesmo, 7. A mais do que um time de vôlei. Penso que se alguém poderia me esclarecer mais sobre a maneira de criar filhos na Dinamarca e como isso produz crianças mais felizes, esse alguém é ela. Charlotte é uma das mulheres de aparência mais jovem que jamais vi, e ela tem 7 filhos com idades entre 2 e 20 anos. Ela também escreve livros sobre os desafios da maternidade e a paternidade e aparece regularmente na TV dinamarquesa como comentarista sobre criação de filhos. Então peço a ela para me dizer francamente, o sistema dinamarquês funciona? Acho que sim. Li sobre teoria do apego e compreendo que, em algumas culturas, as mães fiquem em casa com seus filhos até eles terem 2 ou 3 anos, e talvez isso seja melhor. Mas nós não podemos voltar no tempo. A maioria das mães dinamarquesas trabalha, e é assim que a nossa sociedade funciona. Os dinamarqueses parecem mesmo estar se dando muito bem, o que é interessante. Todos os estudos que dizem que as mães que trabalham significam o fim da civilização como a conhecemos, estou parafraseando, tendem a vir dos Estados Unidos, e uns poucos da Alemanha ou da Holanda. Nenhum vem da Escandinávia, onde as mulheres voltam rotineiramente ao trabalho quando seus filhos têm menos de 1 ano de idade. Charlotte me diz que o desenvolvimento das crianças é levado muito a sério na Dinamarca e que, quando elas entram na creche, os pais não as deixam simplesmente lá e vão trabalhar como acontece em alguns países. Pelo contrário, trata-se de um processo planejado, gradual, em que os pais deixam os filhos sozinhos por 10 minutos no primeiro dia, 20 minutos no segundo, e assim por diante, até chegar a um dia inteiro. O processo de adaptação à creche pode levar até 3 semanas. A comune local paga por funcionários extras quando há alguma criança com necessidades especiais e um psicólogo infantil também é chamado se as crianças precisam de alguma ajuda específica. Existe também uma intranet e os pais recebem atualizações regulares a respeito das atividades dos filhos, me informa Charlotte, e depois confessa, na verdade eu poderia passar sem isso. Com 7 filhos, minha caixa de entrada vive cheia. Como eles não são os principais cuidadores dos filhos durante o dia, Charlotte acha que os pais dinamarqueses se esforçam mais durante as noites e os fins de semana. Muitos pais se sentem culpados por ficar longe dos filhos por causa do trabalho, então dedicam muito tempo aos filhos sempre que podem. Essa pode ser outra razão para nossa taxa de divórcio ser tão alta, diz Charlotte, que também é divorciada. Os pais têm que tirar tempo de algum lugar, e se não tiram dos filhos nem do trabalho, os relacionamentos acabam sendo prejudicados. Terminei de ler um estudo da Open University na Inglaterra, sugerindo que casais sem filhos eram mais felizes juntos do que aqueles que tinham filhos. Bem, agora é tarde demais, penso, o estrago já foi feito. Mas, curiosamente,
a pesquisa também revelou que mulheres com filhos eram mais felizes do que mulheres sem filhos. Então o meu relacionamento pode dar com os burros em água, mas vou ser mais feliz do que nunca? Bingo! Resolvo não mostrar esse artigo ofensivo para Lego Man, mas me consolo com o fato de que as mães na Dinamarca devem ser as mais felizes do mundo. E Charlotte é feliz? Claro! Diz ela. Eu me dou nota 9 numa escala de 0 a 10. A Dinamarca é o melhor lugar do mundo para se ter filhos. Fico contente ao ouvir isso, é claro, mas começo a suspeitar de que todo mundo com quem falo é um representante secreto da Secretaria de Turismo da Dinamarca. É isso. Ou então estou vivendo numa versão nórdica do Show de Truman. Confortada e excitada com a perspectiva de dar ao meu filho ainda por nascer um início de vida tão bom, percebo que isso significa que já estou pensando em ficar aqui além da data prevista do meu parto, em janeiro. Nessa altura, o nosso ano na Dinamarca irá se prolongar quase sem que notemos. Seria mais fácil ficar aqui, racionalizo, apesar das barreiras da língua, apesar de ainda não saber exatamente como tudo funciona e das oportunidades diárias de ser repreendida até mesmo ao comprar leite ou estacionar o carro. Viver como os dinamarqueses é mais simples do que minha existência anterior em Londres. Não é tão excitante, admito. Mas todas as regras, tradições e rituais significam muito menos preocupação e estresse. E acontece que estou contente com isso. Você pode simplesmente estar na Dinamarca. Mudar de país no fim da gravidez ou com um recém-nascido pode ser muito para mim, ou para o que meu estado recém-descoberto dizem estar preparado. Uma parte minha gostaria que eu tivesse o bebê com os amigos e família ao meu redor, num país onde pudesse entender a receita do médico e soubesse onde comprar roupas decentes para as novas medidas do meu corpo. Mas sei também que ter um filho talvez não fosse possível na minha antiga vida. Parece bastante provável que viver no estilo dinamarquês é pelo menos parte do que permitiu que isso acontecesse, então sinto uma dívida de gratidão para com o país. E se meus maravilhosos amigos da universidade continuarem a me enviar pacotes com DVDs de exercícios físicos para grávidas, revistas e links de lojas virtuais de roupas de gestantes, vou conseguir me preparar. Estou começando a pensar na Dinamarca como sendo a minha casa. Quando damos notícias às pessoas pelo Skype ou pelo FaceTime, o pessoal da tecnologia precisa realmente trabalhar para inventar o abraço virtual. Elas ficam perguntando, você vai ter o bebê na Inglaterra, certo? E eu respondo, meio na defensiva, também existem hospitais na Dinamarca, você sabe, né? A coisa mais difícil em ficar aqui seria tornar a minha mãe uma avó à distância. Ela sempre quis ter um neto e, se tudo correr bem, vou cumprir a minha parte no nosso trato em janeiro. Só que vou fazer isso a 900 quilômetros de distância. Tudo bem. Aqui não é a Austrália, mas ela tem um emprego, uma vida, um relacionamento na Inglaterra. Não posso esperar que ela largue tudo e venha nos visitar o tempo todo. Ter o bebê aqui significa que ela vai perder muita coisa, passeios, hora do banho, o carinho que avós que moram perto de seus netos podem dar e receber. Ela terá que se contentar com retratos e vídeos. Digo a mim mesma que um ano assim pode não ser tão ruim. Mas mais tempo partiria o coração dela. Ainda temos alguns meses para decidir o que fazer, então, exercitando meu direito de ser terrivelmente britânica, não falo nada sobre o assunto e finjo que o problema não existe por hora, reprimindo minhas emoções. Eu me distraio com um pacote de crisps, um dos poucos alimentos que consigo manter no estômago atualmente. Estou dando parabéns a mim mesma pela minha nova estratégia de vida de não planejar nada que vá além das abundantes ofertas de creche quando sou convocada a testar o sistema escolar dinamarquês. A partir dos 6 anos, as crianças dinamarquesas vão para uma Folkeskole, escola pública, onde tem aulas com as mesmas 20 e poucas crianças pelos 10 anos seguintes. Ter os mesmos colegas durante a maior parte do período escolar é visto como uma forma de ajudar as crianças a se sentirem protegidas e de oferecer um ambiente seguro e de confiança para que elas explorem os principais pilares da educação dinamarquesa: igualdade e autonomia. Como parte disso,
Os estudantes da Jutland estão aprendendo sobre cidadania, e eu fui contatada por um colega de Lego Man e convidada a dar uma palestra na escola da filha dele. Existe uma hipótese otimista de que, como estrangeira e escritora, eu possa ser capaz de expressar meus pensamentos em frases concatenadas e lançar alguma luz sobre o modo como o resto do mundo vê a Dinamarca. Então, envaidecida, aceito o convite. Descubro que os adolescentes dinamarqueses parecem todos incrivelmente confiantes e relaxados, tratam seus professores com respeito, mas de igual para igual, e se manifestam em classe para debater e discutir sempre que têm oportunidade. Depois de um interrogatório completo, saio e busco a experiência de Karen Berg Petersen do Departamento de Pesquisa em Educação da Universidade de Aarhus para saber mais sobre a maneira dinamarquesa na educação. Ensinamos as crianças a pensar e a decidir por si mesmas, não apenas a passar nas provas, diz ela, logo de saída. A educação aqui busca desenvolver as competências sociais e cognitivas de uma criança e a aprendizagem com base na experiência. Nós as encorajamos a serem críticas em relação ao sistema. Ela me diz que a educação e a democracia estão unidas uma à outra na Dinamarca desde a Segunda Guerra Mundial. As crianças começaram a ser encorajadas a pensar e a se opor à autoridade se não concordassem com o que estavam ouvindo. Isso se tornou uma prioridade depois da ocupação da Dinamarca pela Alemanha, e os dinamarqueses tinham muita consciência disso. Nós queríamos cidadãos que fossem democráticos e pudessem ter suas próprias ideias, então o autodesenvolvimento é uma parte importante do aprendizado aqui. Então Hitler levou os dinamarqueses a ensinar aos seus estudantes a questionar a autoridade? Exatamente. Toda essa ênfase na autonomia e na liberdade de expressão de uma criança pode parecer informal demais para alguém de fora. Digo a ela que achei estranho o fato de as crianças não usarem uniforme e se relacionarem com os professores sem nenhum tipo de reverência. Quando eu era criança, descobrir o nome próprio de uma professora era quase como um cálice sagrado, porque só as tratávamos pelo sobrenome, invariavelmente precedido de senhora ou senhorita. Quando descobríamos seus nomes próprios, sussurrávamos o nome umas para as outras e depois caíamos na gargalhada histericamente, deslumbradas com nossa ousadia, seguras de que a senhora Pleus, professora de economia doméstica, não nos assustaria tanto agora que sabíamos que o nome próprio dela era Tsui. As crianças dinamarquesas têm esse respeito por seus professores? Ou, quem sabe, até um certo medo deles. Ainda existe bastante respeito, me diz Karen, mas a ideia é que mesmo que você seja uma criança, você ainda é igual como ser humano ao seu professor ou professora, mesmo que ele ou ela seja mais velho ou mais velha do que você. Um professor pode ter muito conhecimento, mas as crianças devem ser respeitadas como indivíduos. Essa é uma ideia bizarra para uma antiga aluna de um colégio de freiras. Então não existe hierarquia entre alunos e professores? Correto. A lei de Jante está muito presente, diz ela. Todo mundo é igual e ninguém é melhor do que ninguém. O mesmo vale para os alunos e seus pais, e Karen me diz que o presidente de uma empresa costuma mandar seus filhos para a mesma escola que um vendedor de loja ou uma secretária na Dinamarca. Nós não gostamos de nos exibir de nenhuma forma, diz ela. Também somos um país rico, então é importante que, quando nossas crianças vão ao exterior, não saiam por aí dizendo, façam do nosso jeito. Nós sabemos tudo. Ao contrário, as crianças dinamarquesas aprendem a tolerância que aprendi em maio. Durante toda a sua trajetória escolar, os alunos participam das cestas IG, quando se revezam levando bolos e a turma inteira conversa sobre alguma questão relativa ao bem-estar social ou emocional de todos. Meus 2 filhos aprenderam sobre bullying nas cestas IG. A professora explicou isso a eles de uma forma bem calma, deixando claro que todos têm o direito de se sentirem respeitados e iguais. Ela disse às crianças, vocês podem não gostar de todo mundo que conhecem, mas precisam respeitar todos. A educação física é obrigatória 1 ou 2 horas por semana, mas as crianças praticam a maioria dos esportes depois da escola, quando os pais se oferecem para organizar clubes de tudo, desde tênis de mesa a dança, teatro, futebol e ginástica. O hábito do clube de lazer na Dinamarca começa cedo.
Existem inúmeras possibilidades em termos de atividades para as crianças depois da escola, dependendo do interesse dos pais, diz Karen. Quanto a ela sobre mãe americana que é gerente de marketing durante o dia e agora ensina vôlei à noite e sobre outra escritora que faz bico como assistente de ginástica. É um sistema realmente bom e ajuda a ensinar às crianças que o trabalho voluntário é uma forma da pessoa dar a sua contribuição à sociedade, diz Karen. Ele também pode contribuir para elevar o nível de felicidade dos pais. Pesquisadores da Universidade de Stony Brook e de Estado do Arizona, nos Estados Unidos, descobriram que o trabalho voluntário regula o estresse e libera hormônios que provocam bem-estar, como a oxitocina e a progesterona. E como mais de 53% dos dinamarqueses fazem alguma forma de trabalho voluntário, há um bocado de hormônios da felicidade flutuando por aqui. Depois da Folkeskole, as crianças podem sair ou continuar por mais 3 anos num ginásio. Esse é o nome da etapa escolar seguinte, que não tem nada a ver com o local onde se pratica ginástica, mas se refere ao ensino médio deles. No ginásio, os estudantes dinamarqueses se preparam para o exame de entrada na educação superior. Eles comemoram a formatura do ginásio com um ritual hedonista de andar pela cidade em caminhões abertos, ou, aqui na nossa vizinhança, em tratores, usando chapéus de marinheiro e tomando uma cerveja na casa de cada um dos colegas até todo mundo desmaiar, depois de 20 cervejas, normalmente na praia perto da nossa casa. Qualquer pai e mãe da Jutlândia que não souberam onde está o filho, deve procurarem no meio de nada. Todas essas experiências educacionais libertárias são completamente de graça para cidadãos dinamarqueses e europeus, e os dinamarqueses acima dos 18 anos são pagos para estudar e recebiam entre 906 e 5.839 coroas, de 163 a 1.051 dólares, por mês em 2014, dependendo da idade, do tipo de formação que você está fazendo, se você está ou não morando com seus pais e qual é a renda deles. Nós acreditamos que a educação é um direito de todos e que você não deve pagar por ela, esclarece Karen. Dos 14 aos 18 anos, os adolescentes dinamarqueses também podem optar por frequentar uma efterskole, ou depois da escola. É um colégio interno pago que geralmente tem como foco esporte, teatro ou artes plásticas. Cerca de 15% das crianças dinamarquesas vão para escolas particulares, embora na Dinamarca uma escola particular não seja tão particular assim. O governo paga 2/3 da mensalidade e as escolas devem adotar algumas das diretrizes básicas do currículo nacional. Como seria de se esperar de um país que pensa o tempo todo em bem-estar social, muitos dinamarqueses se sentem mal com a ideia de pagar para dar uma vantagem aos seus filhos. Como o pai de um aluno de uma escola particular que eu conheço disse um tanto constrangido, isso é um pouco contra a lei de Jante. A pequena cidade de brinquedo de Billund na Jutlândia possui sua própria instituição particular desde 2013, quando a Lego, o maior empregador da região, fundou sua primeira escola. Criação do bilionário dono da Lego, Kjeld Kirk Christiansen, a escola foi fundada para atender à crescente força de trabalho internacional da indústria de brinquedos para quem a educação dinamarquesa era um passo longo demais. Misturando a ênfase em aprender brincando, estilo dinamarquês, com a necessidade de se preparar para o International Baccalaureate, o diploma de ensino médio reconhecido no mundo todo. O colégio da Lego visava dar aos filhos dos estrangeiros e dos dinamarqueses uma educação mais transferível internacionalmente. Achamos que a maneira dinamarquesa, com seu foco na liberdade e na criatividade, poderia dificultar as coisas para as crianças quando elas fossem para o mundo real, admite pai envergonhado com a escola particular. Os dinamarqueses podem ser um pouco moles com as crianças. Essa é uma reviravolta interessante em relação à resposta extremamente positiva que obtive até agora sobre o sistema educacional dinamarquês. Com todo o rigor e regras e severidade dos meus tempos de escola, éramos encorajados a dar duro. Será que o enfoque dinamarquês, mais livre e relaxado, pode mesmo conseguir os mesmos resultados? Ou as crianças dinamarquesas estão deixando a escola felizes, o que é ótimo, mas mal preparadas para enfrentar o grande e vasto mundo?
Um documentário feito na Dinamarca em 2013 estabeleceu uma comparação entre uma turma de crianças chinesas e uma turma de crianças dinamarquesas da mesma idade e concluiu que a nação nórdica era um fracasso acadêmico. Os dinamarqueses ficaram furiosos. Muitos alegaram que os estudantes chineses tinham sido selecionados numa das melhores escolas do país e que tinham sido ensaiados antes da filmagem. Essas crianças, os críticos argumentaram, não poderiam ser comparadas a uma turma regular na Dinamarca, na qual o objetivo é criar livres pensadores. Mas ainda poderia haver uma preocupação de que os jovens e alegres dinamarqueses não estejam preparados para o ultracompetitivo mercado de trabalho internacional? Apesar da ênfase em entender o que é cidadania, será que eles possuem mesmo as habilidades e a disciplina para sobreviver fora do país? Li sobre estudantes de uma escola em Copenhague que são tão calmos e relaxados que assistentes sociais tiveram que começar a ir à casa deles para acordá-los de manhã e convencê-los a ir para suas folkeskole. Isso, eu concluo, é completamente insano. Como Charlotte, a mãe de Sete, vem percebendo as mudanças da maré na criação de filhos e na educação nos últimos 20 anos, volto a procurá-la para ouvir sua opinião a respeito do panorama atual. Na Dinamarca, diz ela, temos um sistema educacional em que os professores estão tão preocupados com o desenvolvimento social e a felicidade dos alunos quanto com os avanços da escola em comparação com outros países. E acho que isso é algo de que podemos nos orgulhar. Mas ela concorda que alguns aspectos do sistema escolar podem ter perdido o rumo. No passado, os pais tinham a responsabilidade de educar os filhos e a escola era responsável pelo aprendizado deles, diz Charlotte. Mas agora o Estado parece gostar de se encarregar das duas coisas. Ela cita um memorando recente da escola dos filhos que aconselhava os pais dos alunos que estavam fazendo provas a revigorá-los durante o estudo com chá e biscoitos. É meio louco isso. Sou mãe, tenho 7 filhos, mas não vou ficar correndo atrás deles com chá e biscoito. Concordo inteiramente. Aliás, acho que eles é que deveriam trazer chá com biscoitos para ela, digo. Mas como normalmente os dois pais trabalham o dia todo e enchem os filhos de amor e carinho nas horas de folga, as crianças dinamarquesas podem acabar mesmo um pouco mimadas, confessa Charlotte. Temos um bocado de pais curling na Dinamarca, que fazem tudo pelos filhos e não dizem não para eles. Essa expressão vem daquele esporte muito popular aqui, o curling, e significa pais que vão na frente dos filhos, varrendo quaisquer obstáculos para tornar a vida deles mais fácil. Curiosamente, uma pesquisa publicada na revista social Psychological and Personality Science verificou que pais que priorizavam o bem-estar dos filhos acima do deles próprios eram mais felizes e encontravam mais sentido na vida por causa de suas responsabilidades como pais. Então, talvez, os pais curling estejam fazendo isso para se sentirem melhor? Talvez, concorda Charlotte, mas isso não faz nenhum bem aos nossos filhos a longo prazo, porque a vida não é assim. Então as crianças dinamarquesas, seus pais e seus professores precisam endurecer um pouco? Pergunto. Não sei se diria que eles precisam endurecer, afirma ela. As crianças devem poder ser crianças o maior tempo possível, e acho que é bom que elas sejam incentivadas a ter sua própria opinião a respeito das coisas e encorajadas a refletir sobre suas ideias e crenças, por exemplo, do que é que eu gosto, o que eu quero fazer. Como eu me sinto sobre isso ou aquilo? Como posso resolver esse problema? Charlotte diz que, apesar de tudo, ela ainda confia muito na maneira dinamarquesa. Karen, da Universidade de Aarhus, concorda. Nós nunca iremos para a China, mas tudo bem. O mercado de trabalho está mudando um bocado. Não temos mais muitas indústrias e não temos petróleo, não somos a Noruega. Mas o que temos entre os jovens é muita criatividade, então essa é a nossa maior prioridade. Esse plano de ação parece estar dando resultado. A Dinamarca acabou de ser classificada em segundo lugar nos indicadores de talento mundial, vindo atrás apenas dos Estados Unidos, segundo um estudo feito pela empresa de consultoria em liderança Idrik Struggles International. Então o talento dinamarquês ainda é muito procurado? Pergunto a Karen. Com certeza.
Nossos jovens podem aprender cada um no seu ritmo, mas no fim eles vão alcançar os padrões exigidos. E serão felizes ao mesmo tempo. Karen me fala sobre as opções de educação superior na Dinamarca. Depois do ginásio, os dinamarqueses costumam trabalhar ou viajar um pouco para aprender a respeito do mundo e seus problemas antes de entrar na universidade. Desse jeito você se torna um aluno melhor porque está mais maduro, sabe pensar por si mesmo, sabe debater, se interessa realmente pelas coisas e tem espírito crítico. Não está apenas regurgitando as opiniões dos seus professores ou dos seus pais. Lembro do meu primeiro ano na universidade, aos 18 anos de idade, e de como achei difícil a transição entre a mera repetição das opiniões dos meus professores e um pensamento original, e não posso deixar de pensar que ela pode estar certa. Ir para a universidade é um luxo em muitos países, sem uma bolsa de estudos ou crédito educativo. Mas os dinamarqueses têm tudo isso de graça e são pagos pelo privilégio. E como os estudantes na Dinamarca não têm preocupações financeiras, estão livres para escolher um curso no qual estejam realmente interessados, em vez de algo que possa garantir uma boa renda no futuro. Isso significa que eles normalmente vão até o fim do curso, estudam muito e gostam do emprego que conseguem na profissão que escolheram, diz Karen. Foi exatamente isso que Lego Man me disse em fevereiro. As pessoas aqui não reclamam do trabalho porque quase todas estão fazendo algo de que gostam na sua área de interesse. Depois de terminar o bacharelado, você pode fazer um mestrado ou um doutorado, continua Karen. Provavelmente ninguém vai terminar os estudos antes dos 20 e tantos ou 30 e poucos anos, mas terá uma rica experiência de vida quando entrar no mercado de trabalho. Isso me parece idílico, embora ridiculamente generoso. Fico imaginando se todos ganham um carro de presente na formatura. E um pote de ouro. Mas, Karen me diz, nem tudo são flores no paraíso da educação superior. Há algumas pessoas que querem mudar o modo como o sistema funciona hoje e o tempo que as pessoas são pagas para estudar. Alguns políticos estão dizendo que querem que as crianças terminem os estudos aos 24 anos. Ela parece indignada com essa ideia. Como uma pessoa de 30 e poucos anos que teve que trabalhar como garçonete para pagar os estudos universitários, depois trabalhar em 2 empregos para fazer uma pós-graduação e que mesmo assim só terminou de pagar o crédito estudantil do ensino médio no ano passado. Fico verde de inveja com os estudantes dinamarqueses que têm tudo isso e mais um pouco gratuitamente para sempre. Bem, pelo menos ao que parece, mas ser pago para estudar tanto tempo é realmente viável? Pergunto. A Dinamarca gasta mais proporcionalmente em educação do que qualquer outro país no grupo da OCDE, na qual estão 34 nações avançadas. Venstre, o maior partido da oposição, sugeriu em 2013 que o Estado cobrasse pela educação, mas foi acusado pelo partido no governo, o social-democrata, de jogar com o bem-estar social e a igualdade, que nós construímos ao longo de várias gerações, e a proposta foi bloqueada. Vemos a educação como um investimento em nosso futuro, explica Karen. É importante para nós e acho que torna os nossos filhos mais felizes. Ela é apoiada pelos estudos da OCDE que mostram que os níveis de educação de um país podem influenciar o bem-estar individual, e que os dinamarqueses que possuem educação superior são mais felizes dos que os que não possuem. Os dinamarqueses pagam um dos impostos de renda mais altos do mundo, cerca de 56% para quem ganha mais, mas o dinheiro é bem utilizado, pelo menos na opinião de Karen, educando os dinamarqueses de amanhã. Pergunto a Karen o que ela acha de todo esse fenômeno de os dinamarqueses serem o povo mais feliz do mundo, e ela me diz que é muito feliz, sim. Tenho a minha família, meus filhos estão bem, estou satisfeita com a minha carreira e tenho um emprego muito bom. Eu daria nota 8 ou 9 numa escala de 0 a 10 para a minha vida. Por que não 10? Pergunto, provocando. Bem, você sabe, a lei de Jante. Dizer 10 não seria muito modesto ou muito dinamarquês. Crescer na Dinamarca, concluo, é algo bem agradável. Dos 6 meses em diante, seu dia, sua semana e as estações têm um ritmo específico, celebrando cada tradição dinamarquesa.
Quando as crianças ficam mais velhas, as escolas oferecem a mesma estrutura segura e protetora para que elas possam brincar e explorar o mundo. Deve ser reconfortante passar uma década inteira com os mesmos colegas de turma. Mesmo com a instabilidade da vida familiar devido às altíssimas taxas de divórcio na Dinamarca, a educação pode oferecer um santuário de segurança. E entendo isso um pouco. Meus tempos de escola não foram de forma alguma perfeitos, mas a regularidade, a estrutura e a uniformidade deles eram, de certa forma, reconfortantes. Eram uma constante, quando a vida em casa não era sempre tão estável quanto os retratos da família perfeita mostrados em seriados de TV. Minha mãe e eu fazíamos o possível para enfrentar juntas as dificuldades, geralmente com resultados pouco convencionais. Sabem quem foi expulsa de um restaurante aos 8 anos depois de ter posto fogo na mesa? Ou ia ao carnaval de Notting Hill quando suas coleguinhas participavam de gincanas ou frequentavam aulas de sapateado? Eu não trocaria essas experiências por nada hoje. Mas quando era criança, queria muito ser normal. Eu queria uma vida enfadonha. E a escola era um refúgio. Não importa o quanto a vida particular fosse esquisita, eu sabia que sempre haveria sanidade na segunda-feira de manhã. Haveria 2 tempos de história com a querida senhora Monroe, recreio, campainhas, educação física, quer dizer, se esconder no vestiário durante aulas de atletismo no inverno ou dizer que está menstruada para se livrar da natação no verão, seguidos de conversas intermináveis na hora do almoço, que consistia em massa muito cozida com atum e suco de laranja fluorescente cheio de aditivos químicos. E isso era na Inglaterra, penso. Imagine como a escola deve ser divertida na Dinamarca, com toda essa ênfase em criatividade e brincadeiras e enrolação. Quero dizer, liberdade de expressão. Começo a sonhar acordada. Se nós continuarmos vivendo como os dinamarqueses, digo a Lego Man quando ele chega em casa, nosso futuro rebento vai ter uma educação completa, gratuita, até os 18 anos. Quando então ele ou ela será pago ou paga para estudar numa das melhores universidades do mundo? Mostro a ele um artigo de jornal que acabei de ler, dizendo que a Dinamarca é o 5º melhor país do mundo em termos de educação superior, segundo a Universitas 21, a rede mundial de universidades. Só o 5º. Responde ele, antes de sair para dar uma corrida na praia com o cachorro. E me dou conta de que talvez já estejamos muito mimados pela Dinamarca. O que aprendi neste mês? 1. As crianças dinamarquesas são mesmo muito sortudas. 2. Ser criança aqui é puro divertimento. 3. É possível ter uma aparência realmente maravilhosa depois de ter 7 filhos. 4. Ainda tenho muito que aprender sobre criação de filhos.